Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Estamos começando a leitura de mais um livro de Bruna Oliveira, Eu Decido Ser Feliz, Vivendo Minha Melhor Versão. E eu creio que iniciarmos o nosso ano com a leitura desse livro é algo profético que está por vir sobre a nossa vida, como mulheres que vamos declarar: nós decidimos ser felizes. Você pode estar perguntando nesse momento, mas por quê? Por que eu decido ser feliz? Eu não tenho nada, eu não sou nada, as minhas circunstâncias são terríveis. Mas eu quero te responder essa pergunta. Hoje você pode decidir ser feliz por quem você é no Senhor. O amor de Deus por você não define, sabe? Ele não é definido na circunstância que você está passando neste momento. O amor de Deus por você, ele foi definido ali na cruz do Calvário. E você pode escolher ser feliz, porque Jesus te ama e ele pagou um preço para que você pudesse estar junto do Pai. Essas palavras serão proféticas na sua vida. Se você começar a declarar isso na sua vida todos os dias: Senhor, eu decido ser feliz porque eu sou tua filha. Eu sou filha do Deus vivo e nada pode me separar do teu amor. Se você começar a declarar isso todos os dias da sua vida, essa palavra vai enraizar no seu coração e ela vai subir para a sua mente e a sua boca vai falar do que o coração está cheio. E você vai viver grandes milagres junto com todas nós. Que o título desse livro seja algo profético sobre a nossa vida. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa mesmo, do mesmo jeito que ele inspirou a Bruna para escrevê-lo, que ele possa nos inspirar para que, através das palavras que Deus deu para essa mulher, nós possamos ser mulheres que inspiram outras mulheres a escolher a melhor parte, que é ser feliz por aquilo que Jesus fez por nós. Vamos lá? Capítulo 1. Minha realidade não define minha identidade. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. 1 Samuel 25, de 32 a 35. Abigail, sem dúvida, é uma das mulheres mais incríveis da Bíblia, pela maneira sábia que conseguiu desconstruir um cenário de guerra entre seu marido Nabal e Davi. Esse sério conflito em sua casa começou quando Davi e seus guerreiros, cansados, há dias no deserto, precisavam de comida e água e foram buscar ajuda na casa de Nabal. Esse, por sinal, era um homem abastado e com certeza podia atender Davi e seus valentes, uma vez que eles já vinham o ajudando no cuidado de seus pastores no deserto. Nabal, apesar de poder socorrer, não quis ajudar ninguém, se recusando a prover a Davi e seus homens, circunstância essa que enfureceu profundamente o ungido do Senhor, que, após receber a notícia, começou a aspirar um crime perfeito contra Nabal e toda a sua casa. Porém, a sábia Abigail se interpôs a todo esse plano. Quando humildemente se aproximou do futuro rei, carregada das suas melhores ofertas e com um pedido de perdão. Uma linda e sábia mulher intercepta uma futura guerra em seu lar, sem nenhuma arma, ofensa ou resistência, mas apenas com uma atitude de bondade. O que sempre me deixou mais intrigada nessa história foi a falta de ligação entre o contexto doméstico que Abigail estava inserida com sua atitude bondosa. Uma mulher cansada, com um homem mau,
como ela mesma testificou para Davi, deveria ter um péssimo casamento. Imagino como seria para aquela mulher conviver com Nabal, um homem egoísta e rude, frio às necessidades do semelhante. Não me faltam cenas imaginárias de como seria o dia a dia daquela mulher, a maneira como aquele homem a tratava. Será que seria violento com ela? Será que a humilhava com palavras? Que a desrespeitava? Que a anulava? Será que ele tinha outras mulheres? A Bíblia não nos dá detalhes de como era essa convivência. A única coisa que está clara é o testemunho que ela dá sobre o marido quando vai abordar Davi. Um diagnóstico de maldade é claramente declarado por Abigail acerca do caráter de Nabal. Fato que nos leva a imaginar o tipo de relação abusiva que ela poderia viver naquela relação. Fico refletindo como uma mulher com a quantidade de problemas em um casamento e imagino que ela deveria ter muitos, tanto que quando vai procurar Davi é justamente para consertar os desatinos do marido, conseguindo ser bondosa, humilde, humana e pacífica. Como os fatores de uma má convivência familiar não conseguiram mudar sua essência? Penso que conviver com pessoas amargas e más pode comprometer nosso estado emocional. Convivo com tantas mulheres que dia após dia degradam suas emoções por absorverem a poluição de um mau relacionamento no lar, muitas vezes com o marido, como no caso da Abigail. Quantas mulheres deixam de ser doces, amáveis e se tornam estressadas, ansiosas, amarguradas por viverem em contextos de pressão, desafeto e até mesmo violência? Certamente é um grande desafio não permitir que nossa realidade altere nossa identidade. Pesquisando sobre essa mulher incrível, descobri que o nome Abigail significa alegria do seu pai. Parece tão irônico como uma mulher cansada com um homem ruim tinha uma identidade relacionada à alegria. Não se sabe com profundidade sobre ela, mas uma lição tiro dessa história. Mesmo com tudo destruído ao redor de Abigail, ela preferiu se manter na sua identidade. Da mesma forma como saiu de casa para se casar, continuou sendo a alegria do seu pai, não permitindo que o cotidiano com uma pessoa difícil mudasse a sua essência. Viver uma vida sem permitir que o externo altere o interno é o grande segredo da felicidade. Não digo que temos que ignorar a realidade, sim não estar sujeita a ela. Precisamos aprender isso todos os dias, fazendo a escolha por nossa essência, não pela nossa realidade, pelo humor do outro, pela capacidade das coisas ficarem pior. Ou ainda porque não temos controle sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. A única coisa que podemos mudar é a nós mesmas. Aquela mulher só conseguiu ir até Davi e mudar todo o quadro de morte premeditada em uma guerra contra sua casa, porque ela decidiu mostrar em meio àquela crise a sua identidade e não sua realidade. Porque uma mulher com a identidade de alegria do seu pai sempre teria as melhores atitudes possíveis em cenários de pressão, diferente de uma mulher controlada pela realidade de maldade. Essa sim iria até Davi, não para pôr fim a uma guerra, mas talvez se alistasse para ajudar a levantar as armas. Uma mulher controlada pela maldade será má, mas uma mulher que se permite orientar por aquilo que é na origem, no pertencer do coração do Abba, encontrará a felicidade em meio à guerra. Hoje, para mim, faz muito sentido do porquê Paulo e Silas conseguiram cantar na prisão, mesmo estando lá injustamente. Eles não estavam sofrendo interferência externa. Por pior que fosse a situação, eles permitiram que a identidade fosse maior que a realidade. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus,
os outros presos os ouviam. Atos 16, 22 a 25. Minha vida também foi marcada por períodos em que tive que escolher viver a minha essência, apesar da realidade contraditoriamente sofrida e hostil. Lembro-me como se fosse hoje, no ano de 2011, quando fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Foi um tempo terrível na minha vida. Eu simplesmente perdi a vontade de viver, tinha medo das pessoas, não conseguia estar em lugares com muita gente, não queria comer ou tomar banho. Levantar da cama todas as manhãs era quase impossível, mas o pior acontecia no período noturno. Sempre às 18 horas me sobrevinha um medo gigantesco que me deixava paralisada debaixo da cama. Minha mente confusa, acuada, amedrontada se perdia naquele lugar escuro em meio a sentimentos de dor e morte. Meu marido chegava do trabalho e me encontrava desesperada e chorando copiosamente pedindo a morte. Quantas vezes questionei a Deus, colocando em xeque minha própria fé. Como uma cristã tão assídua na obra de Deus poderia estar naquela situação? 1001 respostas atropelavam meus pensamentos, desde opressão demoníaca até mesmo uma estafa profissional. Mas elas não eram suficientes para tirar a minha dor. Hoje, depois de tudo superado, é que consigo identificar os gatilhos emocionais que me perturbaram a esse ponto. E um deles foi a humilhação que passei com um homem que, na época, representava uma figura muito importante de liderança espiritual em minha vida. Tudo aconteceu quando eu estava em uma viagem ministerial na igreja dele, com muitas expectativas de poder servir e somar com aquele trabalho. No início, ele parecia bastante receptivo com relação à nossa estadia. Havia uma forma de tratamento em que a linguagem se parecia muito com o relacionamento familiar. E eu estava muito feliz por ter a oportunidade de estreitarmos nosso relacionamento em Deus. Mas, para minha decepção, aquilo que parecia tão familiar se transformou em cenas de humilhação, assédio moral e agressões verbais. Naquele pouco espaço de tempo, aquela convivência se transformou em um pesadelo para mim. Lembro-me que ele me desassociou do grupo que estava hospedado na casa dele e me colocou para dormir no porão da igreja, sozinha no chão, no escuro. Aquilo para mim foi a ressurreição de um monstro que eu havia escondido por anos, pois a minha infância foi marcada com a mesma cena do escuro, da solidão e do medo. Após os abusos sexuais que eu sofria, os meninos me deixavam com a calcinha baixada, depois de se masturbarem em mim, saíam zombando, me humilhando, me fazendo acreditar que foi eu, uma criança de 3 anos, que estimulei aquela situação, que eu os seduzi. Eles me ameaçavam, dizendo que eu era uma vagabunda, que se contasse para alguém, eu perderia a amizade deles. E pior, que meu pai não acreditaria que eu não queria estar naquela situação. Pelo contrário, que ele constataria que eu era uma péssima filha. Dessa forma, eu seria uma decepção para toda a minha família. No próximo áudio, vamos dar continuidade ao capítulo de número 1. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.